Fala pessoal, tô subindo um vídeo aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o MBL. Antes de tudo, por favor, quem não se inscreveu no canal aí, ajuda a gente, se inscreve. Eu não sou youtuber, não sou profissional, tô bem longe disso, mas é o nosso meio de comunicação aí, de poder estar falando, conversando um pouco, principalmente com o pessoal aqui de Rio Claro, e de todo o país em geral, né? Porque é um assunto que, quando fala do presidente, atinge toda a nossa nação. Então, por favor, ajuda, eh, se inscreve no canal, compartilha e manda para alguém, pede para se inscrever, não custa nada, é de graça. E a gente precisa dessa ajuda para que a informação chegue a mais pessoas, né? Já peço desculpas aí, um videozinho extremamente caseiro, né? Só tem meu celular aqui, mais nada, não sei nem editar, estamos fazendo aí do nosso jeito. Bom, hoje acabou de soltar uma matéria no MBL falando sobre a indicação do Bolsonaro pro STF. Aí fizeram uma montagenzinha lá, tal, colocaram o Bolsonaro, o Toffoli e o suposto indicado do Bolsonaro, né? E lá no nosso Instagram e no Facebook eu subi já um comparativo, tem as duas fotos, a montagem e a original, que eles mesmos já soltaram certa vez. Então, assim, é de indignar o nível da baixaria que esses caras fazem. É impressionante. E vamos lembrar um pouquinho o que o MBL tem feito, né? Eles também soltaram hoje uma convocação para o Fora Bolsonaro e na quinta-feira vai divulgar o dia, né? Eles que se acham ou se acharam os donos do Fora Dilma, né? Eles não foram nada. O Fora Dilma era uma pauta nacional, todo mundo queria, todo mundo fez sua parte. O MBL não fez absolutamente nada, pegou carona sim numa coisa que ia acontecer com eles ou sem eles. Eles não fizeram a menor diferença. Fato, tá? Então, o MBL foi eleito aí antagonizando com o PT, com o PSOL principalmente, né? Principalmente nos debates, onde eles se sobressaíam, né? Com pautas óbvias. E depois de ganhar a eleição, tanto o deputado estadual quanto o deputado federal, eles acabaram abandonando aquele velho discurso deles. Então vale lembrar, em 2019, quando começou o mandato do deputado federal Kim Kataguiri, já subiam as hashtags no Twitter que o MBL só quer cargo, né? Eles queriam espaço no governo, eles acharam que por apoiar o Bolsonaro no segundo turno, o Bolsonaro ia dar ali, ou talvez em algum lugar, em algum ministériozinho, em alguma outra empresa, alguma coisa. Porque na verdade o MBL ele vive disso e é esse o objetivo. Eles querem tomar conta de alguma coisa para fazer acontecer do jeito deles, para poder chamar deles algum projeto. E isso não aconteceu. E obviamente isso causa desconforto. E aí rapidamente já foram pulando do barco, praticamente deram uma de Dória, né? Não, não apoiei não, e não sei o quê. E enfim, todo mundo viu, muita gente votou nesses caras porque eles estavam ali falando a mesma língua do presidente. Apesar de antes, no primeiro turno, realmente eles não apoiavam abertamente, mas no segundo turno eles escancararam o apoio, foram na casa do Eduardo, tiraram fotinha, foram pelo Nordeste tentar fazer campanha, que o PT não pode voltar e não sei o quê. E você traz isso para os dias atuais, eles já estão falando em voto nulo, que é uma coisa que eles eram extremamente contra, né? Quando você se abstém, você dá espaço para que o pior tome conta, né? E colocar Bolsonaro e Lula no mesmo patamar, no mesmo balaio, é de uma sacanagem que não tem tamanho, cara. É, não tem como pessoas politizadas igual eles, que falavam sobre todos os crimes do PT, todos os crimes de Lula, Dilma e tudo do PT em geral, tudo o que eles bateram, eles colocar Bolsonaro no mesmo patamar disso, não tem o menor cabimento. É o governo mais liberal que já é ido desde a redemocratização, né? E, inclusive, vamos falar também sobre a privatização da Eletrobras. Todo mundo está sabendo. E, por incrível que pareça, os liberais do MBL votaram contra. Aí vem o discurso do Kim Kataguiri. É que vai ficar ruim, não é esse tipo de privatização que a gente queria, que não sei o quê. Ok, a privatização pode não ser a ideal de todas, mas ainda assim é uma privatização e é uma coisa que vai acontecer. E o que aconteceria
Se ele votasse a favor, porque ele votou contra, né? Você imagina um liberal votando contra uma privatização. Daqui a pouco ele vai estar contra a privatização dos Correios. Espera para ver que ele vai arrumar uma desculpa e vai dar um discursinho que a privatização não tá boa. O que acontece? Se o governo privatiza, ele não vai mais em nenhuma rádio, não vai em podcast, não vai fazer mais videozinho falando que Paulo Guedes não privatizou nada. Porque o próprio está votando contra. Então ele não quer perder a narrativa, porque ano que vem tem campanha, e ele quer falar que eles são os liberais, que eles são a favor da privatização, que eles têm um plano, e não sei o que. Não, eles não estão a favor do país mais. Acabou. É narrativa só o que vale, e pronto. Quanto pior, melhor. Eles estão se achando a cereja do bolo. Eles querem ser melhor que esquerda e melhor que direita. E querem ser os donos da razão, coisa que é impossível acontecer, cara. Ninguém vai ser dono da razão sempre, né? Mas o que eles têm feito, estão sacaneando com o povo brasileiro, criando narrativas falsas. O próprio Arthur também, e quando vai falar quando ele foi candidato a prefeito, que abriu mão de auxílio moradia. Cara, ele mora na capital, não tem nem direito, ele não se abre mão do que não tem. É fácil, né, você falar que não recebeu auxílio moradia quando você não tem nem direito, né? Mas esse nem é o caso, isso daí é o de menos. Agora, a baixaria que eles tentam fazer colocando Bolsonaro, né, mesmo patamar de Lula, cara, isso é uma discrepância, é muita sacanagem, e principalmente com a cara de quem votou nesses caras, né? Conheço muita gente que votou, principalmente no Arthur. O Arthur que, de certo modo, era o cara que se sobressaía ali do MBL. Muita gente não entendia o que ele estava fazendo lá ainda, por entender que ele acabou se tornando uma pessoa maior que o próprio MBL. E a gente vê que ele tem alguma dívida com o MBL, que ele não consegue nem ter a própria opinião mais, né? O Kim posta alguma coisa, ele simplesmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V, tá na conta do Arthur, e os dois falam a mesma língua. E eu não sei qual lado foi o que cedeu um pro outro, mas hoje não dá para salvar mais ninguém. O pessoal também lembra do Gabriel Monteiro, este sim, Gabriel Monteiro, ele foi do MBL, né, e ficou por pouco tempo, fazia um trabalho aí meio parecido com o Arthur, em frente às câmeras, e hoje ele já é uma referência, ele continua fazendo isso, mais ainda do que antes de ser eleito, né, ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro, e tem dado exemplo de desenvoltura de mandato. Ele é um dos vereadores mais baratos do Rio de Janeiro, tá na rua a todo momento, faz o que é certo, não dá brecha para ninguém, e ele faz o que tem que ser feito. E é isso que a gente esperava de todo mundo que a gente votou, né? A gente não tem compromisso com o erro. A gente sabe que os nossos deputados não vão fazer sempre tudo aquilo que a gente quer, principalmente o presidente. Tem coisa que tem que ser feita e tem coisa que é o certo, né? Principalmente na indicação do STF, como ele já falou, o Cássio Nunes não era o nome ideal? Talvez não, mas é o nome que ele indicaria, que passaria pelo Senado, pela sabatina. A mesma coisa o Aras, muita gente questiona, mas e o Aras? Cara, o presidente indica um PGR, não é porque ele indicou que vai ser, tem que passar pelo Centrão. E o Aras é o cara do Centrão, é a maioria. É o cara que vai passar. Não adianta ele escolher eu e colocar lá, você vai ser o novo PGR, você é um cara de confiança. Mas eu não vou passar pela sabatina, o Senado não vai me aprovar. Quem sou eu? Assim como outros de dezenas de nomes. Não adianta ele colocar alguém lá que não vai passar. O filho dele não iria passar para embaixador lá nos Estados Unidos, né? Vocês lembram? Quando ele estava pleiteando, indicar o próprio filho lá, todo mundo já a gente sabe que não vai passar. Então tem que colocar alguém, infelizmente, que a Câmara aprova, que o Senado aprova. Então, gente, tem que saber votar. Não adianta só escolher o presidente, né? Eu digo, nós brasileiros colocamos um monte de gente para render, para jogar, para fazer o que quiser com o país. Mudou muito, mudou bastante, mas a gente vê o número aí dos traidores da pátria, né? As pessoas que posaram de foto, posaram com foto com o presidente, santinho, campanha, sou filho do presidente, sou mais filho que os filhos, o meu presidente, sou conservador, né? Todo mundo lembra dos caras aí, e hoje os caras são contra, porque não tiveram o que pensaram que teria. No fundo,
A gente votou, ó, vamos lá. A gente votou no Bolsonaro para ele ser um cara diferente, o cara que não vai negociar muito, que não vai abrir mão de certos valores, certo? Ok. A gente votou nisso, acreditando nisso, para ele fazer isso mesmo. Muitos deputados eleitos bateram nessa tecla também, assim como a gente. Só que eles não acreditavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. E eles se disseram apoiadores do presidente, esperando alguma coisa em troca. Esperando ajeitar um carguinho ali para aquele parente distante, um amigo, aquele cara que ajudou ele na campanha, arrumar um lugarzinho ali no governo. E isso não aconteceu. E aí isso explica tudo, infelizmente. A gente vê quem é quem depois da eleição. Né? Não adianta a gente fazer meia-culpa, eu não votei, eu não votei. A gente elegeu muita gente ruim. Joyce, Frota, dezena, o Bozella. Você pode tirar aí, acho que 80% do PSL. Alguns já foram expulsos, né? O Gil, o Douglas, aí no estado. Outros desertaram. Alguns não conseguiram sair do partido. Mas a gente sabe que fizeram uma sacanagem imensa. E para essa eleição a gente tem que tomar muito mais cuidado do que já tomamos, né? E falar também sobre, principalmente o pessoal que... Hoje o Facebook parece, pelo menos na minha visão, tá um pouquinho mais brando do que foi em 2018. Mas ainda assim tem muita gente, a gente não pode... Tem muita gente falando coisas absurdas. E a gente tem sim que destruir essas narrativas, né? Não, o pessoal da esquerda, cara, nossa, eu não consigo entender. Eles estão lá fazendo o pedido de impeachment do Bolsonaro. Bolsonaro genocida, Bolsonaro não sei o quê. Fora Bolsonaro, Bolsonaro é corrupto, Bolsonaro não devemos votar em corrupto. Aí você vai ver lá quem ele vai apoiar. Já tá Lula 2022. Gente, se alguém consegue explicar, pelo amor de Deus, como que você condena... O Bolsonaro não tá sendo indiciado por nada ainda, né? Ele tá lá, tranquilão, tal. Algumas pessoas falam lá sobre o Flávio, os problemas dele que ele teve na Lesp, quando deputado estadual. Tentam associar isso ao presidente Bolsonaro, tentam associar diversos outros crimes que não existem, né? Até prevaricação. Gente, é cada absurdo. Mas enfim, estão tentando associar isso a Bolsonaro. Não, Bolsonaro não, porque o Bolsonaro é corrupto. Beleza, vai votar em quem? Lula? Lula é inocente? O Lula não é corrupto, o cara já é condenado. Condenado por um juiz, uma juíza, 4 desembargadores. Gente, o Lula tá solto, ele não foi considerado inocente, não. Só disseram lá que o Moro não tinha competência local lá pra julgar o caso. Só isso, ele não é inocente. Não foi inocentado de nada. Não é santo. Pelo amor de Deus, gente, ele tá sendo elegível. Só não vê o porquê quem não quer. Só não vê quem não quer. Ninguém disse qual decisão saiu lá. Lula é liberado, é inocentado. Não é. Como que a pessoa pode ter a cara de pau de falar que Bolsonaro é qualquer coisa? É corrupto, é ladrão. Mas tá defendendo o Lula 2022? Não tem o menor sentido. Né? É discutível. Porra, é claro que é super normal alguém não querer um dos dois. Normal. De repente alguém vai querer, sei lá, que tem aí, o próprio Moro, acha que o Moro tem razão, ou Dória, não é paulista, né? Pra querer o Dória, com certeza não é paulista. Mas enfim, a pessoa tem o direito de não gostar de um ou de outro. Mas o argumento que você usa para falar contra o Bolsonaro, você tem que usar na hora de pensar no seu voto. Né? É a mesma coisa que foi em 2018. Bolsonaro é machista, não gosta de mulher, não sei o que, eu sou Ciro. Porra, olha o que o Ciro faz, o que o Ciro fez, olha o passado. O que ele fez para as mulheres, ele é o machista, não é? Então, assim, a gente tem que fazer o que fala, né? Tem muita gente aí que a gente conhece, que fala uma coisa e faz outra, né? Bom, vou encerrar aqui, o vídeo tá ficando comprido demais, tenho medo de vocês nem assistir. Meus vídeos ninguém tá assistindo muito mesmo, mas eu espero que possa ir aumentando gradualmente e que vocês me ajudem a gente a fazer nossa mensagem chegar cada vez mais longe, tá? Então, um forte abraço a todos aí. Gente, cuidado com tudo que a gente lê na internet, que ó, é cada absurdo, beleza?
Então, até mais aí, até o próximo. Forte abraço.